guardar, né, para ficar, às vezes alguém queira assistir num outro momento. É importante. Então tá, pessoal, um bom dia para todos, obrigada a participação. Bom Priscila, dia. é um prazer recebê-la novamente, né, sua contribuição maravilhosa, e espero que essa manhã de sábado seja, assim, enriquecedora, com certeza vai, né, que a gente consiga tirar bastante proveito dessa manhã. Isso, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Maria Lúcia. Quero agradecer ao professor Diego pelo convite, que ele fez o convite para mim. Quero agradecer os professores que estão aqui também para a gente estar nesse momento. Eu vou projetar uma tela para vocês. Esse material, depois, se vocês quiserem, vocês pedem para a professora Maria Lúcia e ela manda para mim e eu coloco para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que abrir. Eu tenho que fechar para poder abrir. Vamos lá de novo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Não. Sim, eu não. sim. Mas alguém não conseguiu? Tem alguém que não conseguiu ver ainda? Eu estou vendo bem. Tá vendo? Aqui também. Tudo ok. Eu achei melhor colocar a tela grande, né? Porque o interessante não é olhar para mim, é olhar para a tela, tá? Eu vou ter uma fala rápida com vocês. Se vocês depois tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem perguntar, tá? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a educação pela perspectiva da inclusão, tá? Então, meu lugar de fala, quem eu sou, tá? Eu sou pedagoga, sou formada em 2007, eu tenho pós-graduação na área de Libras, eu tenho pós-graduação também em interpretação avançada e ênfase em adaptação de material, sou grafóloga e grafoterapeuta, acabei de terminar agora a minha pós-graduação em neuropedagogia, sou psicanalista didata, faço pós-graduação em educação especial com ênfase em deficiência intelectual, psicopedagogia clínica e tecnologias assistivas, tá? Para deficiência, no caso é visual e não virtual, tá? Tá digitado errado. Sou servidora pública da Rede Municipal de Nova Odessa desde 2009, tá? De 2009 a 2013 eu fui professora de PEB 1, e de 2014 até agora, eu sou coordenadora pedagógica da maior escola aqui do município e da escola que até o ano passado era considerada uma das piores escolas da cidade, tá? Eu sou também professora e tradutora e intérprete em pós-graduação, tá bom? Para vocês saberem um pouquinho quem eu sou para falar com vocês, tá? Então, eu trouxe só um pouco para a gente conversar, eu não vou ficar falando muito de teoria para vocês, mas eu quero que a gente saia daqui com uma reflexão do papel da educação inclusiva e principalmente do nosso papel, tá? Então, antes da gente pensar, como a gente estava discutindo, essa questão de educação especial e essa questão de educação inclusiva, tá? Então, o que é educação inclusiva de fato, tá? Ela é uma concepção de ensino, tá? Ela é bem recente, tá? Ela é bem jovenzinha. E o objetivo da educação inclusiva é garantir o direito de todas as pessoas à educação. Esse é o papel da educação inclusiva, é o garantir o direito da educação. Vamos lembrar que ele é um direito universal, ou seja, é para isso, por isso que ela é tão jovenzinha, até porque, se a gente for puxar um pouquinho o contexto histórico, o direito à educação de todos também é muito recente, tá?
ela tem um pressuposto da igualdade de oportunidades e valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Ou seja, a educação inclusiva, ela não tem só o objetivo da gente pensar nas pessoas com deficiência. Ela é um público. A educação inclusiva, ela agrega muito mais. Porque nós temos diversidades étnicas. A nossa região, por exemplo, recebe uma quantidade muito grande de haitianos e bolivianos. Então, há uma diversidade nisso daí. Nós temos as diversidades sociais. Nós temos as culturais. Tá? Nós temos as intelectuais, físicas, e a gente tem, inclusive, as de gênero. Tanto que é mais novo ainda nós aceitarmos os nomes sociais das pessoas que são transgêneros. Né? Isso é extremamente recente. E a educação, inclusive, ela está aí para abarcar todos os seres humanos, tá? E garantir que eles tenham acesso à educação, tá? Então, a educação inclusiva, ela implica em transformação da cultura, ou seja, nós temos uma cultura hoje que segrega. Nós temos, quando a gente fala que o preconceito, que o capacitismo, que é você colocar a pessoa com deficiência num grau mais baixo, ele está enraizado dentro de nós, isso é cultural, a gente carrega isso conosco. Então, a educação inclusiva, ela vem para transformar isso, tá? Ela vai mudar as práticas, tá? E para mudar as políticas vigentes que temos na escola e no sistema de ensino. Eu não preciso dizer aqui para nenhum dos professores presentes que a gente precisa rever algumas coisas do nosso sistema educacional, que a gente precisa sentar e a gente precisa rever, e não estou dizendo que é só nosso, nós temos situações que vêm lá de cima que precisam ser revistas também, tá? Porque a gente precisa garantir o acesso, participação e aprendizagem de todos, sem exceção. Lembrando que o aluno precisa aprender o mínimo que ele deve aprender. Existe um livro que eu sempre vou recomendar para todos os profissionais de educação, que é de Nicolau Comenius, chama-se Didática Magna. Depois eu mostro para vocês que eu tenho ele aqui. Ele diz que ensinar, a prática de ensino, é ensinar um pouco de tudo a todos. Então, a gente precisa saber um pouco de alguma coisa. Ninguém vai sair PhD, por exemplo, em química. Mas você precisa saber que certos componentes, se você misturar, você vai fazer intoxicação, você vai derreter, você vai matar alguém. Você precisa saber que em física, que é o que todo mundo, a maioria das pessoas tem muito problema com a física, é você entender as propriedades que ela traz para a nossa vida. Que física não é você fazer fórmula, isso é uma parte dela, né? Então, é você aprender e você utilizar isso na sua vida, seja ela tanto para trabalho, ou mesmo quanto na sua vida social, emocional e outros, tá? Esse é o objetivo da educação inclusiva, tá? Os princípios dela é que toda pessoa tem o direito ao acesso à educação. Então, todo indivíduo tem que ter o direito ao acesso à educação. Esse é um princípio. E outro princípio é que toda pessoa aprende, sem exceção. Talvez eu não aprenda
por exemplo, a fazer balanceamento de mol, vamos pegar aí o pessoal da química, eu não consiga aprender isso. Mas eu consigo aprender, por exemplo, lá em física, o porquê a força, a inércia, velocidade inicial, eu consiga aprender isso daí. Por quê? Porque eu aprendo, mas talvez não do jeito que você quer que eu aprenda, mas eu aprendo, sempre, tá? O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, né? Nós temos aí, que foi feito o livro de inteligências múltiplas, acho que em 1900, eu não lembro se foi 84 ou foi 85, que ele fala das múltiplas inteligências. Nós temos pessoas que têm a inteligência lógico-matemática. Só que nós temos pessoas que têm inteligência linguística. E nós temos pessoas que são naturalistas. Nós temos a que tem que passar por experiência corporal. Que nesse começo, por exemplo, a criança, ela começa com a experiência corporal. Tanto que quem já saiu com criança, quando você vai para um passeio, qual é a primeira coisa que você fala para uma criança? Não põe a mão. Quem tem filho, não é isso que a gente fala quando a gente vai sair? Não toca em nada. Não mexe em nada. Mas por que ele mexe? Porque ele é mal educado? Não, é porque ele aprende. E com o tempo nós vamos desenvolvendo outras inteligências. Por exemplo, existe uma que normalmente os professores do ensino médio ficam alucinados, que é aquele aluno que leva o caderno, e o caderno dele não tem uma linha. Não tem uma linha. Se tem alguma coisa, tem desenho. Só que a hora que você pergunta alguma coisa para ele, ele te responde. Ele vai fazer uma prova reclamando, mas faz, e ele acerta tudo. E você fica com cara assim, ué, como é que essa penso que não olhava para minha cara, não fazia atividade, não fazia nada, sabe? Provavelmente, ele aprende ouvindo. Que é aquela pessoa insuportável que tá olhando para uma outra coisa e você fala assim, você tá ouvindo o que eu tô falando? Tô, repete. Ela repete até a vírgula que você falou. Então, ela tá aprendendo, a aprendizagem dela é singular. Não é igual à sua, que de repente precisa de anotação, tá? O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos, tá? Então, quando a gente fala do convívio no ambiente escolar, nós não estamos falando só daquela pessoa que precisa ser inclusa. Nós estamos falando dos demais públicos. Então, são das pessoas típicas e das pessoas atípicas. Por quê? Porque na sociedade, nós vamos conviver com a diferença, nós não vamos conviver com os iguais. Nós vamos conviver com pessoas que se vestem diferente, que falam diferente, que pensam diferente. E que eu vou conviver com elas. E que eu convivendo desde sempre, eu entendo que a pessoa é diferente de mim, mas ela não é minha inimiga. A gente vê hoje nas redes sociais que quem pensa diferente é inimigo. Né? Então, a educação inclusiva, ela vem até para me transformar no sentido assim, gente, mas ele é diferente de mim. E isso é muito bom. Porque se ele fosse igual a mim, seria insuportável. Porque eu sempre me pergunto, se você convivesse com uma pessoa igualzinha a você, mas igualzinha mesmo, você ia suportar? Né? E a educação inclusiva diz respeito a todos. Todos. Todas as pessoas. Sistema prisional, a criança que não fala. Eu falo criança porque vocês sabem que pela neurociência, você só é considerado adulto depois dos 28 anos, né? Que é quando toda a bainha de milenização do seu cérebro está completa, tá? Então, eu vou chamar os nossos adolescentes de criança, porque às vezes eles têm um comportamento mais infantil do que o PEB 1, tá? Então, ele diz respeito a todo mundo.
aquilo que eu suporto e aquilo que eu não suporto também. Lembrando que quando eu não suporto uma coisa ou não suporto alguém, eu estou dizendo mais de mim do que do outro, tá? Eu não vou ler as leis para vocês, mas eu só trouxe para a gente fazer um apanhado para vocês verem toda a trajetória que a gente tem da educação inclusiva no Brasil. Então, a gente começa em 61. Lembrando que eu não estou falando de educação especial. A educação especial começou lá em 1860, foi 64? Eu acho que foi 1864. 1864, com a fundação do Instituto dos Meninos Cegos do Brasil. Isso mesmo, obrigada, professora, era isso mesmo. Começou lá, a educação especial, tá? Eu vou falar da educação inclusiva, tá bom? Porque a educação especial, naquela época, quando foi feito, você cria um instituto, tá bom? Então, em 61, quando a gente teve a LDB, tá? A educação, a gente chamava as pessoas do quê? De pessoas excepcionais, tá? Então, você tem o primeiro passo, que se deve, no que for possível, enquadrar aquelas pessoas excepcionais no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na sociedade. A gente precisa lembrar que nós temos um histórico terrível de você pegar pessoas que hoje a gente fala com deficiência, principalmente autistas ou pessoas que tinham quadros comportamentais complicados, e você trancafiava eles no manicômio, tá? Esse é o quadro. Em 71, nós temos uma nova diretriz que afirma que deficiência física ou mental que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular tem que ter tratamento especial, ou seja, norma que vem do Conselho de Educação. É aquela coisa assim, então, se esse aqui é mais grave, você segrega, tá? Você separa aí. Em 90, a gente tem a criação do ECA, tá? E que vai falar que, preferencialmente, a criança deve estar no ensino regular, porém, essa tem prioridade nos atendimentos de políticas públicas de prevenção à sua saúde física, moral, tá? Começa lá no ECA. Aí nós temos, em 94, a Política Nacional da Educação Especial, que vai propor a integração instrucional, que permite que eles, permite, não obriga, permite que eles ingressem às classes regulares de ensino, mas somente aqueles que têm condições de acompanhar as atividades curriculares programadas no ensino comum no ritmo dos alunos ditos normais. A palavra que está lá é normais, tá, gente? Por isso que eu coloquei, porque é o que está escrito lá. Ou seja, nós tínhamos as salas de educação especial, mas aquele aluno que não era considerado não ter tanto atraso, ele poderia vir para o ensino regular. Ele poderia. Em 96, a LDB, que é o que a gente tem hoje, que quando necessário, ele afirma, serviços de apoio especializado, escola regular, e atender a essa clientela da educação especial, tá? E afirmar que o atendimento tem que ser feito em classes e escolas especializadas, quando não for possível a integração nas classes comuns, que são os casos, volta lá o que a gente já estava falando, os casos graves, você ter um lugar especializado para estar atendendo essa clientela. Em 99, nós temos o decreto, que fala que ele não é um decreto da educação, ele é um decreto geral, que ele fala sobre essa questão que é um direito da pessoa com deficiência integrar a sociedade, que ele fala sobre o contexto econômico e cultural do país. E lá no texto ele tem uma fala sobre educação, que afirma que a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidade de ensino que complementa o ensino regular.
tá? Então, você tinha crianças que estavam no ensino regular e estavam também num contraturno, em salas especiais, algumas coisas assim, tá? Aí, em 2001, nós tivemos a educação especial como modalidade de educação escolar, tá? Que era para garantir a vaga no ensino regular para diversos graus e tipos de deficiência. Ou seja, é aqui que começa o direito de a pessoa quer fazer um curso técnico, ela quer fazer uma faculdade, ela tem a matrícula dela também garantida. Ela tem esse direito, tá? Em 2001, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional que traz algumas, como a gente fala, né, diretriz mesmo para a educação especial dentro da educação básica, que é a nossa, tá? Nessa época, vamos lembrar que educação básica, nós estávamos falando do PEB 1, PEB 2, tá? Que fala que o sistema de ensino tem que matricular todos os alunos, tá? E cabendo à escola organizar o atendimento desses educandos, garantindo qualidade para eles. Só que ele não é específico quando ele diz assim que existe a possibilidade de você substituir o ensino regular pelo ensino especializado. Tá? Você podia fazer essa substituição. Aí a gente tem em 2002 um outro parecer também, uma outra resolução, que fala sobre a educação inclusiva, tá? E ela vai falar sobre a nossa formação, nós professores, tá? Que para a gente poder trabalhar com este público, a gente tem que, e isso entra também na nossa formação comum, tá? A gente teve isso na faculdade, incluir conhecimentos sobre crianças, jovens, adolescentes, adultos, porque a gente também dá aula em EJA, né? Para entender as especificidades deste público que vai estar conosco. Ou seja, você começa a falar da formação do profissional, tá? Que até antes você não falava dessa formação. Em 2002, a gente tem o reconhecimento da língua brasileira de sinais de comunicação e 2005, você bate martelo dizendo que ela é a segunda língua oficial do Brasil, tá? Em 2006, o Plano Nacional de Educação nos Direitos Humanos, que foi elaborado, foi tudo junto, foi MEC, Ministério da Justiça, Unesco, a Secretaria dos Direitos Humanos, que é o quê? Que a inclusão relacionado às pessoas com deficiência no currículo das escolas. Então, a gente começa a falar sobre o currículo aí. É uma conversa de todos, tá? Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que quando ele vai falar, que é enorme, quando ele vai falar da educação inclusiva, ele vai falar da infraestrutura. A gente já estava na escola, vocês lembram que a gente começou a largar as portas, né, a fazer rampa, a colocar algumas escolas com o tapete tátil, porque você precisava mudar a estrutura da escola, né, e a formação do docente para as salas multifuncionais. Em 2007, a implementação das metas e dos compromissos, destacando o atendimento às necessidades educacionais e reforçando a inclusão deles no sistema público, tá? 2008, o traço histórico do processo da inclusão para embasar as políticas públicas da qualidade de ensino, e no mesmo ano a gente fala das salas de AEE. A gente institui as salas de AEE como conjunto de atividades, a gente está trabalhando que complementa ou suplementa a formação do aluno do ensino regular. E nesse ano, é o ano que eles falam assim, bom, agora os alunos que não são casos tão graves,
né, vamos começar a fazer a mudança e trazer eles para o ensino regular, tá? E aí, em 2009, nós tivemos mais uma resolução que orienta o atendimento, porque primeiro você abre a sala, depois você orienta. Na educação básica, falando que sala de recurso, sala de AE é contraturno, tem que estar na escola regular, e precisa cumprir isso daí, tá? E em 2010, né, os alunos saem das escolas especiais e vão para dentro das escolas. E a gente teve aquela época aonde a idade não estava muito compatível. Então, você tinha, por exemplo, crianças, jovens de 14 anos, que até estavam nas escolas especiais, passam a entrar na sala de alfabetização. Então, você tinha criança de 7 anos e adolescentes de 14. Para tentar, mas que a idade mental estava ali para fazer. Inclusive, eu passei por isso, tá? 2011, você revoga o decreto de 2008 e você determina que o sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis. E o aprendizado é para a vida inteira e impede a exclusão sobre alegação de deficiência. A gente precisa lembrar que nós tínhamos escolas públicas, isso acontecia muito no ensino privado, mas nós tínhamos escolas públicas que negavam a matrícula. Tá? E aí você vem assim, ó, você não vai negar a matrícula. Não pode. Tá? Aí vem, continua em 2011, a gente muda os rumos da Secretaria da Educação Inclusiva e a gente abre uma pasta vinculada sobre alfabetização, diversidade e inclusão, porque é tudo uma coisa só, que é o SECAD. 2012, a proteção aos autistas, a lei de proteção ao autista. 2014, o Plano Nacional de Educação, que quem é da gestão sabe a confusão que foi, e você tem o plano nacional, aí tem o plano estadual, aí tem o plano municipal, e você tem que fazer aquele negócio virar lei, e toda aquela confusão instaurada, tá? Que quem estava dentro da escola sabe como é que foi. Que a gente universaliza de 4 a 17 anos, tá? A pessoa com deficiência, transtorno, altas habilidades, subhabilitação, tudo aquilo, o acesso à educação básica e o acesso ao atendimento educacional especializado nas escolas regulares. 2019, a gente cria a Secretaria Modalidade Especializada, extinguindo o SECAD, tá? A pasta, ela é composta por Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão, Apoio à Pessoa, Diretoria de Política da Educação Bilíngue de Surdo, Diretoria de Política para Modalidade Especializada de Educação e Tradições Culturais Brasileiras, tá? Que foi aquela polêmica que a gente teve bem no começo do ano passado. E agora, a nova polêmica, que é o Decreto 10.502, que indica atendimentos especializados aos alunos com deficiência, criação de salas especiais e a não obrigatoriedade das matrículas no ensino regular. Ou seja, a família pode escolher colocar o aluno numa sala de educação especial, tá? Essa é um pouquinho da história da educação inclusiva no Brasil, tá? E aí, a gente viu um pouquinho isso daí, e a gente precisa agora falar sobre a gente, sobre os nossos professores, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho sobre licenciatura e professor segundo dicionário. Todos nós aqui somos professores, todos nós somos licenciados. Então, quando a gente pensa em licenciatura, o que a gente pensa? É o quê? Licenciamento, grau universitário que dá o direito de exercer o magistério do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, o PEB 2 e o ensino médio, certo? O direito de exercer o magistério, ou seja, se você é um magistério, você é um professor. Quem é o professor? O professor é aquele que professa uma crença, uma religião. É aquele que ensina, ministra aula. Escola, colégio, universidade, curso, ou mesmo particular.
mestre. Indivíduo muito versado ou perito em alguma coisa. Ou seja, vocês são peritos. Que professa, profitete. Então, deixa eu ver. Eu sou licenciado, ou seja, eu posso exercer o magistério. Eu sou uma pessoa perita em alguma coisa. Eu posso ministrar aula. Eu sou mestre. Eu sou aquilo que professa em alguém, ou seja, eu digo para alguém. Então, eu estou lidando com um ser humano. Então, eu estou dizendo que eu estou salvando a vida de alguém. Eu estou alimentando alguém com alguma coisa. Bom, se há desenvolvimento do ser humano, que é o que eu faço, ele é da educação. Ou seja, educação inclusiva tem a ver comigo, professor. Tem a ver com o que eu faço. Eu incluo pessoas, tá? Por quê? Porque a gente tem um hábito, e eu não vou dizer se ele é ruim ou ele é bom, mas ele é um hábito, que a gente tem muito assim, mas é o meu trabalho? É a minha função? É. Você é o profissional que agrega. Você é o profissional que está lidando com uma das coisas mais difíceis do mundo. E com o pior salário que tem. Que é desenvolvimento de um outro ser humano. E que deveria ser a profissão mais respeitada, bem remunerada que se tem. Porque você está lidando com algo que você não põe num tubo de ensaio. Você não pega a humanidade de uma pessoa e põe ela num tubo de ensaio e vê reação. Você não consegue pegar a humanidade de alguém, pôr numa balança e pesar. Mas passa pela sua mão o processo de construção da humanidade de uma outra pessoa. Passa pela sua mão. Então, quando você está num processo de ensino, passa por você, até chegar no outro, o processo de construção de uma humanização. A gente não nasce humano, a gente nasce bicho. Mas passa pela sua mão, passa pela minha mão. Então, parte de mim está no outro. Está naquele que eu estou ensinando. E que é terrível, porque você nunca vai ver o resultado. Quem vai ver o resultado é quem está lá na frente. Aí eu falo que nós plantamos tâmaras. Quem planta tâmara não come tâmara. O que você planta hoje, você nunca vai comer. Mas se alguém não plantar, você também nunca vai comer tâmara, que foi dos outros. Tá? E a educação, ela é inclusiva, porque ela é do ser humano. Tá? Então, o objetivo da educação não é só instruir. Não é só isso. É diminuir a desigualdade e dar acesso à oportunidade de escolha. Então, eu tenho o direito de escolher o que eu quero ser da minha vida. E todas as teorias que embasam o processo de ensino-aprendizagem, que vocês estão carecas de saber já, definem conhecimentos essenciais e fundamentais para a formação do ser humano. Então, quando eu estou falando de biologia, quando eu estou numa aula de biologia, eu não estou instruindo, eu estou dando ao meu aluno, tentando acimentar o que eu consigo, o processo de desigualdade que eu tenho, e para que ele tenha a oportunidade dele saber escolher o que ele quer. Ah, não, mas biologia só ensina molécula. Biologia só ensina lá os negócios da célula. Não. Biologia é vida. Se é vida, é do ser humano. Então, é extremamente importante. Tá? Então, quando vocês estão na sala de aula, vocês estão formando e desenvolvendo habilidades e competências fundamentais. E a gente ainda se perde no que é habilidade e competência. Para vocês, é muito claro o que é habilidade e competência?
É uma pergunta. Para vocês é claro? Isso é habilidade, isso é competência? Se alguém quiser se manifestar. Ou mesmo falar, Priscila, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Às vezes eu confundo muito, Priscila. Às vezes eu vejo uma interagindo na outra e eu não consigo diferenciar uma da outra. E é mesmo. É muito difícil. Habilidade, eu nasço ou adquiro, tá? Toda pessoa tem habilidades, todas, 100%. Só que eu tenho habilidades minhas que são natas e habilidades que eu vou desenvolver. Então, vamos lá. Eu vou me usar como exemplo. Eu sou uma pessoa, eu sou péssima. Péssima. Tá? Assim, num nível, assim, horroroso para fazer atividade física. Não adianta você jogar uma bola para mim, porque eu não vou conseguir andar 2 metros dominando a bola no pé. Eu, Priscila, não nasci com essa habilidade e não desenvolvi. Porém, se eu treinar bastante, eu vou conseguir fazer essa manobra com a bola e conseguir andar? Vou. A minha pergunta, isso vai me tornar uma jogadora de futebol? Não. É igual, quem não sabe dançar. Se a gente treinar, a gente vai aprender a dançar, não vai? Opa! Isso vai fazer com que vocês sejam bailarinos do Bolshoi, por exemplo? Não. Agora, uma criança que nasce, ela tem uma habilidade inata de uma consciência corporal, de uma inteligência corporal. Ela vai ter que treinar muito? Vai. Só que como é uma habilidade inata dela, ela passa a ter uma altíssima competência para executar aqueles movimentos. Eu vou ter habilidades, mas baixas competências para poder executar aquele movimento. Então, habilidades é aquilo que eu desenvolvo. Eu nasço e aprimoro, ou alguém me ajuda a desenvolver. A competência é como que eu vou executar aquilo que desenvolveu em mim. Então, eu posso ser altamente habilidoso e não ter competência. Eu posso ter uma habilidade enorme para falar, mas eu não tenho competência para dar uma palestra. Eu vou ter que treinar. Por isso que a gente separa habilidades e competências. Por isso que no planejamento, quando vocês fazem habilidades e competências, significa o quê? Quais são as habilidades que os seus alunos têm? Bom, eles já têm isso, beleza. Mas essas eles não têm. Então, eu vou trabalhar em cima dessas que eles não têm. Para que eles tenham minimamente a competência para fazer alguma coisa. Professores de português, vocês não vão formar um monte de Camões. Vocês não vão formar Clarice Lispectors. Mas ele tem que ter a competência de conseguir ler e entender o que ele tem que fazer. Ele tem que conseguir ler uma das coisas que é mais difícil no mundo, um manual de instruções. E entender o que ele tem que fazer. A gente não pode fazer todo mundo virar um poeta. Tem gente que é nato, consegue fazer jogo de palavras que, meu Deus do céu, coisa linda, maravilhosa. Tem gente que não consegue, ela não tem habilidade. Ela pode treinar, que ela vai conseguir fazer bons textos, mas sempre vai ser alguma coisa e tá tudo bem. Tá? É uma coisa também para a gente tirar um pouco do nosso peso. E a educação, ela agrega, ela não segrega, tá? Ela olha o ser humano e o potencial que ele tem. Então, todos nós aqui temos grandes potenciais. Eu não posso olhar para vocês e olhar para o seu defeito.
Eu tenho que olhar, bom, então, ela tem isso. Nossa, isso aqui é bom, hein? Esse potencial dele aqui é muito bom. Então, a gente vai investir nesse potencial para que ele possa desenvolver outras habilidades, tendo essa como base. Então, se eu tenho um aluno que tem consciência corporal, que é aquele moleque que vai para a educação física e ele arrasa, mas quando chega na sala não faz o ó pro copo, então eu tenho que pegar essa inteligência corporal e usar a meu favor. É igual vocês, professores. Tem professor que precisa estar sempre escrevendo na lousa, tem professor que não precisa. Isso torna você um professor melhor do que o outro? Jamais. Isso tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com a sua inteligência, que é a mesma coisa do aluno. Que tem aluno que vai ter um caderno dessa altura, de tanto que ele anotou, porque ele precisa anotar para entender. E tem aluno que não vai escrever uma linha os 200 dias letivos, mas ele entendeu o que ele tem que fazer e ele desenvolveu. O que você vai ajudá-lo é dizer que, olha, nós estamos numa sociedade no qual as anotações são importantes. Será que talvez você fazer uma anotação, porque se você depender só da sua memória, você não pode ter um problema no futuro e você perde isso e talvez você precise? Será que talvez uma coisa ou outra você não pode fazer? E a gente ensina essa pessoa a fazer pequenas anotações. E aí, por exemplo, ele está no primeiro ano do ensino médio, ele termina o ano com 2 folhas escritas. Ele termina o terceiro ano com 10 folhas escritas. Até porque a aprendizagem é dele, né? Então, é uma coisa aí para a gente pensar um pouquinho, tá? A função da escola, tá? É sempre trabalhar funções executivas. Isso aqui é só para a gente pensar um pouquinho. Que são memórias operacionais, que é a capacidade de manter e manipular as informações mentalmente. A gente precisa fazer isso dentro da escola. E na educação inclusiva, mais ainda. A gente precisa ajudar no controle inibitório, que é comportamento, lembrando que comportamento é sintoma de não aprendizagem. Se eu não aprendi, eu não sei como é que eu tenho que fazer, tá? Isso não tem a ver com personalidade forte, não tem nada. Tem a ver com controle inibitório. Eu tenho que parar, pensar antes de agir, tá? E nós temos a flexibilidade cognitiva, que talvez seja um dos maiores problemas que nós temos na educação inclusiva, que é a capacidade de mudar o foco atencional e adaptar-se às demandas do ambiente. Nossa flexibilidade cognitiva foi colocada a postos agora na pandemia, porque nós estávamos na nossa zona de conforto dando aula presencial e agora a gente virou youtuber. Não é? A gente virou youtuber, praticamente. E muitos de nós sofreu. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade, uma inflexibilidade cognitiva. A gente não aceita. A gente se pune por conta disso, tá? Então, é uma coisinha para a gente pensar. Então, quando eu falo, e eu vou falar pedagogia, porque da pedagogia é a ciência que estuda o desenvolvimento do ser humano, ou seja, você não precisa ter um diploma para entender que você é um professor e que você está falando de desenvolvimento do ser humano. Quando você está numa sala, você está trabalhando com educação inclusiva, você vai se apropriar de outras ciências, tá? O que você vai fazer com essa outra pessoa? Você vai levar esse ser humano a compreender o ambiente, a mudar esse ambiente e mudar a ele mesmo. E se ele não quiser mudar, então, mas aí também é problema dele. Tá? É através desse feeling, tá? Que é esse que eu chamo isso de letramento. Letrar é isso, é saber olhar, é saber interpretar tudo que está acontecendo, é que eu me desenvolvo enquanto ser humano. Então, ensinar não é só ensinar código. Eu não vou ficar aqui ensinando código para vocês. Não vou ficar ensinando, por exemplo, só tabela periódica. O que eu faço com essa tabela periódica? Tá? O que é que eu faço com isso?
E me faz entender enquanto pessoa. Então, quando eu aprendo a tabela periódica, eu entendo a potência de metal alcalino e com metal alcalino terroso com as bases. E que se eu misturar isso aqui com isso daqui, eu posso fazer uma intoxicação e eu posso matar gente. E eu não quero matar pessoas. Então, eu preciso aprender para não fazer. Né? É só uma ideia para a gente pensar. E aí, eu só para caráter da gente parar para pensar, um dos maiores problemas dentro da escola é a gente fala assim, meu aluno não escreve, meu aluno não lê, meu aluno não faz nada. E eu só quero trazer uma provocação para a gente pensar, tá? Eu vou dizer para vocês que a origem da escrita no mundo, no Brasil não, no mundo, ela começou lá na Mesopotâmia, tá? E o primeiro código que vieram dos sumérios. A gente acha que são os egípcios, né? Tudo mentira. Vieram dos sumérios. E eu trouxe para vocês o código de Hammurabi, que foi o primeiro registro de escrita, que era uma escrita chamada cuneiforme. Vocês veem que tem uns buraquinhos, assim tudo. Ou seja, Priscila, por que você está falando isso para mim? Porque eu quero dizer para você que a escrita, ela não é natural. É normal uma pessoa ter dificuldade de escrita. Por incrível que pareça, o anormal é a pessoa, a criança catatal, que tem facilidade. Isso que é anormal. E eu vou dizer por quê. Porque ler e escrever não é orgânico. Não tem lá, dentro do seu cérebro, do cérebro daquela pessoa, aqueles neurônios assim, que faz assim, ó, esses neurônios aqui é para escrita. Não tem. Isso é uma tecnologia, nós inventamos. Inventamos para deixar registrado. E aí, como o nosso córtex ele foi desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo tecnologias, tudo isso vem por conta disso daqui, a gente foi aumentando a cabeça, e a gente desenvolveu essa tecnologia. Então, a gente não nasceu para ler e escrever. Por isso que eu falo para você, para de pegar no pé do seu aluno que não registra. Ele está aprendendo, de alguma forma. O problema é que a gente sabe que a gente precisa avaliar, porque, infelizmente, a legislação brasileira diz que sim. Mas, ele é uma invenção, então ela não é uma habilidade. Então, eu não nasço. Então, tá vendo? Ela não é uma habilidade natural. Eu não nasço aprendendo a ler e escrever. Ela é ensinada. Tá? A gente empresta neurônio. Se tiver professor de artes aí, ou se vocês conhecerem algum professor de artes, fala para eles que quando a pessoa aprende cor, é aqueles neurônios que são emprestados. Então, se algum dia vocês forem coordenador de educação infantil ou de PEB 1, primeira coisa que vocês perguntem, ele demorou para aprender cor? Demorou. Batata, ele vai demorar para aprender. E a maioria dos alunos da educação inclusiva tem dificuldade com cor. Então, eles não vão conseguir se apropriar do código. Vai ser um tormento. Priscila, então você está dizendo para mim que uma das atividades que eu devo trabalhar com as crianças de inclusão são cores? É isso mesmo que eu estou falando para você, tá? Então, a neurociência vai dizer que por não ser orgânica, é aceitável a dificuldade de aquisição, compreensão e utilização da escrita. Veja quantas pessoas têm dificuldade para escrever. É a maioria, tá? Então, por isso que a gente trabalha com as múltiplas inteligências. É por isso que uma das coisas que a gente precisa fazer dentro da sala de aula, como professor de PEB 2 e como professor de ensino médio, é eu pensar várias metodologias para desenvolver múltiplas inteligências. O professor de biologia pode ir para a quadra e fazer uma atividade de biologia que envolva o corpo, porque ele tem aluno que é de inteligência corpórea. E aí, aquele conteúdo ele vai fazer. Se a gente fica só na aula explicativa, a gente está perdendo um monte de aluno. Principalmente o aluno de inclusão, que tem um foco atencional óbvio.
pequenininho. Até recomendo para vocês lerem funções executivas, que vocês vão começar a ver os alunos de vocês, tá? Então, a aprendizagem humana acontece através da percepção sensorial do mundo. Então, como eu percebo o mundo? Se meu mundo é caótico, eu percebo tudo caótico. Se o meu mundo é um mundo de paz, eu percebo tudo como paz. Quem aqui não tem, não vamos citar nomes, por favor. Aquele colega que parece que usa um óculos cor-de-rosa. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, os pássaros cantam. Sabe aquela pessoa que 7 horas da manhã tá te dando bom dia? Ai, hoje a aula vai ser maravilhosa, tudo é muito lindo. E a gente tá assim, pelo amor de Deus, o que vocês deram para essa pessoa tomar? Porque eu nem acordei ainda. A pessoa percebe o mundo daquele jeito. A gente ainda está acordando. Quantas vezes toca o sinal para a gente entrar e a gente faz assim, não ouvir? Nossa percepção está errado? Não. Mas a gente precisa começar a ter flexibilidade cognitiva, que é uma coisa que nos foi privado no nosso sistema educacional e que a gente não pode privar os alunos que a gente vai atender, tá bom? Aí aqui eu só trouxe para vocês verem um pouquinho sobre essa questão da evolução das espécies. Então, como o nosso sistema de linguagem desenvolveu, que é o que a gente está fazendo aqui, então, a linguagem, ela é biológica, mas a escrita não é biológica, a gente passa a ter conflito. Porque eu só existo enquanto ser humano porque eu tenho linguagem, porque eu me comunico. Eu me comunico com a minha cara de paisagem. Eu me comunico com o meu corpo. Eu me comunico até com o meu tom de voz. Porque tem a diferença do bom dia e do bom dia. Escrita é da mesma forma. Que é parágrafo, travessão, bom dia, ponto de exclamação. Como que a gente sabe o tom? Tá? Então, os nossos antepassados, através dessas interações sociais complexas, foi desenvolvendo. Por isso que a educação inclusiva, ela é de extrema importância. Eu preciso do processo de interação, tá? E aí a gente fala um pouco da linguagem, depois eu mando esse material para vocês, tá? E aqui a gente fala do Chomsky, tá? Que a linguagem, ela é uma propriedade exclusiva e inata do ser humano. E será inútil tentar qualquer analogia com comunicação com outras espécies. Ou seja, isso é polêmico, que a gente fala que a linguagem, ela é uma função biológica. A gente começa com função manual, você pega a criança, o bebezinho, ele vai apontando, ele faz um balbúcio, daqui a pouco ele está vocalizando, e daqui a pouco ele está falando. Mas ele só fala porque ele está com interação com a gente. Porque se você soltar ele vai fazer sons da natureza, que é um ambiente que ele está, bom? E nós temos o jogo simbólico, que isso é muito importante na educação inclusiva, tá? E eu vou falar para vocês depois. Quem for falar isso, dá uma estudada também, que são as características sensoriais, tá? E concretas daquilo que a gente representa, tá? Que pode ser abstrato ou pode ser complexo. E normalmente, a pessoa que é o aluno de inclusão com deficiência, ele vai ter problema na abstração. Mas a gente precisa lembrar uma outra situação, eu falo que é uma situação que eu até hoje eu não esqueço. Eu lembro, eu era estagiária na época, de uma professora, ela está sexto ano, tá? Eu estava fazendo estágio lá no sexto ano. E aí a professora, ela pediu, eu não lembro como é que foi, que era um aluno que veio do sertão, mesmo assim, da seca da Bahia, e eles tinham que fazer um desenho, e a professora pediu para eles fazerem uma representação da África. E eu lembro que ela falou, então não se esqueçam, o que tem na África? Girafa, elefante, leão, barará, barará, barará. E o menino não conseguiu fazer nada. E a professora falou assim, mas você não sei o que, não sei o que, mas você não vai desenhar um elefante? Ele virou para ela e falou assim, mas professora, o que é um elefante?
Ou seja, ele não tem representação simbólica do que é um elefante. E era para ele desenhar uma savana. Então, será que quando a gente cobra algumas coisas dos nossos alunos, eles têm base para isso? Foi construído isso? Se eu falar hoje para vocês assim, pensem numa casa, cada um pensou numa casa diferente. É o símbolo que você faz de acordo com aquilo que eu falo. Então, eu estou aqui falando com vocês e cada um está fazendo o jogo simbólico daquilo que eu estou falando. Está lembrando de uma criança, está lembrando de uma experiência, está lembrando de uma outra coisa. Ou, por exemplo, o filho está gritando em casa, então eu já não estou conseguindo prestar atenção no que está acontecendo. A minha internet está lenta. Tá? E aí nós temos a psicanálise, que ela vai trazer que o símbolo é a construção das emoções e da representação do inconsciente. Então, na educação inclusiva, quando você está ali com aquele público, nós estamos falando de emoção e de representação. E que muitas vezes, quando, por exemplo, o aluno ele tem um chamado surto, ele não está surtando com você, é com a representação daquilo que aconteceu. Não é você. Mas a situação traz uma representação. Por que tem, quando a gente fala muito dos nossos colegas, a gente fala assim, mas por que a pessoa está fazendo uma tempestade com um copo d'água? É porque a representação daquele problema para ela é muito maior e para você não é. Então, quando a gente olha para o indivíduo por essa ótica, nós estamos sendo humanos. Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vai pensar uma aula, a gente vai pensar estratégias, eu preciso entender o ponto de vista. Que eu posso falar uma coisa e eu estar sendo altamente agressivo. Mas eu não falei nada demais. Quantas discussões? Vamos lá, vou agora, vou defender os meninos agora. Vocês que são casados. Quantas vezes vocês falaram uma coisa para a mulher de vocês? E aí deu aquela confusão. E aí você fala assim, mas eu não falei nada demais e ela surtou. Então, para você não era nada demais. Para ela, a representação daquilo era tudo. Então, quando a gente entende esses aspectos da constituição do ser humano, a gente consegue olhar para essa formação. Qual é o problema? A gente não foi formado sobre essa ótica. Então, a gente precisa estudar um pouquinho, a gente precisa se dedicar um pouco e entender que nós agimos no sistema límbico, nós agimos nas emoções, nós agimos na memória. E toda memória, ela tem uma emoção. E dependendo daquilo que você fala, você aciona um gatilho que pode detonar um ser humano. Ai, Priscila, então você está dizendo para mim que eu não posso falar nada? Não, eu estou dizendo que você precisa usar seu sistema inibitório e sua flexibilidade cognitiva, lá as funções executivas, para você olhar para o outro. Ah, mas eu tenho 30 alunos. Então, você vai olhar para 30, você vai olhar para 60, você vai olhar para 90, e ter uma percepção de que eu posso ir até aqui. Não, eu não posso ir até aqui. Quantas vezes a gente, na sala dos professores, a gente sabe, e a gente faz isso mesmo, que tem coisa que você sabe que você não pode falar, porque aquele colega ali, se eu falar, vai dar pau. É melhor eu não falar. Ele sai, a gente começa. Então, é um olhar um pouco mais aprumado, tá? E a gente fala da simbologia linguística, que depois eu mando para vocês também, que o ser humano percebe a realidade concreta através das imagens elaboradas a partir do seu contato com o meio. Ou seja, eu não tenho o que fazer. Eu estou numa escola, eu não sou visto, eu não sou olhado, eu não sou percebido. Aí vem aquele maldito daquele traficante e olha para mim. Eu vou. Eu fui olhado enquanto ser humano. Às vezes, a gente não tem que... Ah, mas eu preciso fazer uma coisa, eu não sei para onde que eu vou. Olha para a pessoa. A educação, inclusive, é olhar. É olhar. Quando você olha, ele vai te dar o feedback,
tá? Então, não fica se preocupando quantas atividades você tem que dar. Se preocupe em você olhar para aquele outro ser humano, tá bom? Então, a gente tem que entender que humanização não é orgânica, ela é social, ela depende da gente. A gente vai falar das políticas públicas, e agora a gente tem essa última polêmica aí, do decreto do Bolsonaro, e que a gente precisa entender que o problema não está na educação inclusiva, está no sistema educacional, que a gente precisa rever, e a gente precisa rever as nossas estratégias enquanto profissionais. Eu sou um profissional que abarco, ou eu sou um profissional que excluo? E não estou dizendo que você está fazendo isso intencional. A gente comete atos falhos. Eu cometo inúmeros. E preciso olhar para mim e rever, tá? E o papel da escola, e principalmente nós que estamos atuando, é compreender que eu educo e que eu formo, e que o outro passa por mim. Então, um pouco de vocês tem que estar no coração do outro aluno, mesmo que você nunca mais veja ele, mas há um pouco do outro em você. Todos vocês possuem professores que tocaram vocês positivo e tocaram negativo. Todos. E vocês também tocam pessoas. Então, quando vocês forem fazer qualquer outra coisa, lembra disso, tá? Aqui ninguém está pronto para a educação. Ninguém está pronto. Se um dia alguém chegar para vocês e falar assim, eu tô pronto, nossa, eu sei fazer tudo, cai fora. Essa pessoa não sabe, ela não entende de pessoa. Ela que vai fazer avatar, porque ela não entende, tá? Quando a gente fala muito assim também, eu não sei fazer porque eu não sou professor de educação especial, eu não estudei para isso. Então, eu vou levar vocês a uma reflexão. Você escolheu ser um profissional de educação. Você escolheu formar outras pessoas. Você, quando escolheu a educação, decidiu formar outras pessoas e formar a si mesmo. Então, você está pronto para educar. E a gente não pode tirar do outro o direito dele ter a livre escolha. Vocês que estão principalmente no sistema prisional, foi tirado o direito de escolha deles. Não, Priscila, eles escolheram a bandidagem. Será que eles escolheram? Mas aquele escolheu ser certinho. Será que ele é tão certinho assim ou ele também maqueia alguma coisa? Né? A gente não pode tirar o direito do outro de ser desejado. Então, quando vocês estiverem fazendo uma atividade que vocês forem fazer, pense, ele é um ser desejante. Nós cometemos o crime de tirar o desejo das pessoas idosas, porque a gente pega eles, trancafia eles num asilo, e tira o direito deles de serem pessoas desejantes. Então, a educação inclusiva é isso, é a gente entender que nós temos, por exemplo, as pessoas idosas, e elas vão ficar senil alguma coisa, mas elas são seres desejantes. Elas querem. E por que a gente tira esse direito delas? Quantas pessoas não tiraram o seu direito de ser uma pessoa desejante, de querer? Nosso papel é ensinar liberdade. Lembrando que liberdade, ela vem com responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, quando a gente pensa a educação no sentido de responsabilidade, no sentido de, vou explicar uma coisa para você. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Qual delas você quer arcar com as consequências? A pessoa faz assim. Então, quando você chega na sala de aula, não é falar assim, eu tô aqui ganhando o meu salário. Eu ouvia isso muito das minhas professoras. Não, ela tá tirando o direito meu de ser desejante. Gente, eu estou aqui. Eu tô aqui. Eu vejo você. Então, vamos lá? Tá? Depois, se vocês quiserem, eu recomendo uns filmes para vocês. E para terminar, porque eu já falei demais, isso daqui é o que a gente tem que pensar um pouquinho sobre educação. Então, a gente fala sobre uma questão inadequada, a gente tem
uma árvore e que dá fruto para um e o outro dá, a gente pode fazer uma questão de igualdade. Ó, tá vendo? Os dois têm lá a coisinha para subir, mas ele continua tendo? Não. Eu posso fazer a questão. Ó, o outro precisou de uma cadeira um pouco, né? Precisou assim, da escada um pouco maior para poder colher, mas veja que mesmo assim ele não tem a quantidade adequada. O outro ainda tem mais. Agora, quando a gente fala de justiça, é isso, ó. A gente consegue fazer com que todos tenham os direitos iguais. Então, eu tenho o direito de comer, de encher meu bolso de maçã, se eu quiser. Porque se eu quiser pegar uma, é meu direito. Mas não é o outro que decide. A gente só vai conseguir criar uma educação inclusiva quando a gente entender que a gente tem que fazer justiça. E o outro definir o que ele quer para ele. Bom, essa era a minha apresentação. E eu acho que eu consegui tirar aqui, porque eu ainda estou me acostumando com o Meet. Tirei, né? Tirei. Estou me acostumando ainda. Consegui tirar sim. Ah, então tá bom. Estou me acostumando ainda com o Google Meet. Sou mais acostumada com o Zoom. Eu acho que, pelo menos para a Tereza e alguns dos professores aqui, já virou rotina. Toda semana. Ai, que bom. Vou pegar uma aula com eles. Nem tanto, Diego, nem tanto. Vou querer um tutorial. Bom, gente, era isso que eu queria fazer. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, brigar, eu acho ótimo. Adoro também professor que briga comigo também. Tá? Tá aberto para vocês. Tá bom? Obrigado pela palestra, tá? Estava legal, tranquila. Desculpa, eu queria pedir desculpa porque toda hora eu estava levantando, porque eu estou cuidando da minha mãe e ela foi para o quintal. Então, você imagina, tem escada, aquela coisa doida, né? Então, e minha irmã saiu, então, mas foi muito, acho que, bem esclarecedora, né? A palestra, a gente tinha começado a conversar ontem, né? Como a Mari já tinha passado, a gente tinha dado início, né? A essa inclusão, né? Ao tópico. E aí a gente vê que a gente não sabe nada ainda, né? Estamos engatinhando, né? Estamos no início, né? E tem muita coisa ainda para aprender, né? Acho que só o tempo, né? Vai poder dar uma amenizada. Mas foi muito legal a palestra. Obrigado, viu? Eu que agradeço, professor, e fica tranquilo, porque eu também, eu só não levantei para poder fazer, porque a minha filha está trancada lá com a avó. Porque quando eu estou na figura de ter que estar acompanhando, eu levanto e saio correndo toda hora também, tá? Fica tranquilo. Esse é o nosso novo normal. E depois eu gostaria de conversar contigo, também conversar com a Mário e o Diego. Tem alguns cursos online sobre psicanálise, né? A gente recebe um monte de coisa. Eu gostaria de fazer um curso rápido desse, mas eu não sei se as escolas, os institutos realmente... A gente sabe que não é reconhecido, logicamente, mas eu gostaria de pedir algumas orientações, mas mais para 2021, né? Desses cursos aí. Não, tranquilo, professor, que eu puder, a gente está aqui para somar. Estamos todos no mesmo lugar. Tá bom, então, obrigado, viu? Que agradeço, professor. Professora, é o professor Ricardo. Professor Ricardo. O que você falou sobre a parte assim, do aluno que não escreve muito, eu também tive já, e eu também na faculdade, eu mais era ouvinte do que, principalmente matemática, que é a matéria que eu amo. Então, a professora também pegava muito no pé, que eu não tinha nada, só que aí chegava na prova, eu tirava a melhor nota do que todo mundo. Tá. E eu sou o problema que, igual a gente estava falando, eu sou o dislexia, tenho dislexia, né? Então, e muita aprende parte... muito. Não, aprende. Igual eu já falei para ela ontem, tem vezes que eu penso muito para escrever a palavra. Eu vou pesquisar a palavra, dou uma demorada, mas para ir certinho. Então. E foi descoberto bem no início, no 3º ano, na escola estadual ainda. Ai, que maravilha. Tá vendo? Então, é por isso que eu falo, a gente tem, ou seja, você desenvolveu outras habilidades para tentar compensar uma falta.
Se você tá. Então, quer dizer, tudo isso que você tem mostra que você aprende, que você é um sujeito desejante e que você teve que adquirir estratégias para conseguir chegar aonde você está. Tanto que você é um professor. E tem já, e com certeza tem um olhar diferenciado para os seus alunos, porque você sabe que é possível, que é feito e que a coisa é muito maior. E é isso que a gente tem que olhar. Eu falo para você, se você for olhar os meus cadernos, o Diego brincava muito comigo, porque eu digo, a gente fez trocentas pós-graduação junto. Todos os meus cadernos são desenhados. Todos. Não tem nada escrito. Porque eu aprendo ouvindo. Eu também. Não tenho dislexia. Eu escrevo super bem, mas eu não gosto de anotar, eu gosto de aprender ouvindo. Aí, quando a pessoa pergunta para mim, eu falo dia, horário, local, eu falo até que roupa que a pessoa estava vestida. E é isso que é legal. É que, infelizmente, né, a nossa legislação ela é muito cruel. Ela diz que a gente só avalia através da escrita. Né? Então, a avaliação de peso é a avaliação escrita, né? Por isso que eu falo, a gente precisa rever, inclusive, o que vem de cima para baixo também. Não é só nós, não, é o sistema. Sim. Mais alguém? Menos o Diego não pode falar. Só quero dizer que isso é uma injustiça. Você não, professor. Desculpa. Gente, alguma dúvida? É isso que eu falo, ninguém tem uma pergunta? Eu acho assim, né, Priscila, é importante a gente conversar sobre o assunto que muitas vezes o aluno, ou ele está ali quietinho, desligado, fala, esse aluno é desligado, esse aluno não presta atenção, ou ele é um aluno que a gente coloca ali, causa uma certa indisciplina, né? E às vezes a gente olha mais o que causa essa certa indisciplina, e às vezes são pessoas, às vezes não, na maioria das vezes são pessoas que estão ali pedindo um socorro, seja numa indisciplina, ou seja aquele aluninho quietinho, que quase não fala, que não se manifesta, que fala, esse aluno não está com vontade, não quer, e ele está ali precisando de um olhar, como foi colocado com o professor Ricardo. Ontem ele trouxe essa questão e eu falei, então, quanto tempo que levou para se descobrir que ele precisava de uma ajuda, né? Às vezes nós mesmos, nós não conseguimos algumas coisas e não percebemos que precisamos de algumas ajudas. Então, esses momentos são importantes para a gente compreender a construção humana, né? O que o outro está falando através até de um gesto, como foi dito aqui, né? O corpo fala. Então, aquele que não consegue pôr para fora através da fala, ele está colocando ali através de um comportamento, e é importante a gente prestar atenção, o olhar é tudo mesmo, né? Sim, até porque comportamento, a gente tem que entender que comportamento é sintoma de não aprendizagem. Todo comportamento é sintoma. Então, ou seja, e eu sempre vou falar que ele é um sintoma de representação. Nenhum aluno tem nada contra você, jamais. Não tem nada contra você. Ele tem contra o que você representa. De repente, você representa uma dor tão grande para ele, que é o momento que ele vai ter é ali. Então, principalmente família, eu falo muito isso, porque em escola, né, a escola que eu trabalho, eu falo muito para os professores, deixa as famílias comigo. Vocês cuidam dos alunos, deixa as famílias comigo. E muitas delas, elas vêm para esse embate, mas é por conta do que a gente representa. A gente representa muita coisa, o professor representa muita coisa. Então, não é nada pessoal, né? O dia que a gente não levar essas coisas para o pessoal e a gente entender, gente, mas por que o meu aluno está fazendo o que ele está fazendo? Por que será? O que é que tem por detrás disso? Ah, mas ele é um santo, por exemplo, na aula do professor Diego, e ele vira a sala de ponta cabeça na aula do professor Josias. Será que o problema
Ah, é o professor Josias, então, que ele é ruim. Não, ele é... Não, porque... Não. De repente, é justamente é a figura do professor Diego que ele não faz nada, que pode ser que ele represente, que ele tenha um medo tão grande da representação do professor Diego. E que ele seja quem ele é, que ele é, a dor dele, na aula do professor Josias. E aí ele solta aquilo, por quê? Professor Josias, eu quero, por favor, que você olhe para mim. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero, é você. Eu escolhi você para olhar para mim. Então, aquela coisa, eu tô te olhando, eu tô aqui, eu tô vendo você. Né? Então, é uma coisa meio assim. Eu vi aqui que alguns professores pediram o slide, eu vou mandar para o professor Diego, aí o professor passa para a Marilúcia, ela distribui para vocês, tá bom? Tem alguns referenciais teóricos que acho que talvez seja interessante fazer também. Eu até tenho, se vocês quiserem, algumas coisas, algumas atividades também, porque eu vou juntando tudo, sabe? O Diego sabe que eu tenho uma pastinha para cada coisa, ele fala que eu sou maníaca por organização, e eu tenho pastinhas para tudo, mas eu posso mandar para vocês. Eu acho que vocês deveriam, quem vai trabalhar sistema prisional e vai trabalhar principalmente as questões dos alunos de inclusão, deem uma investida em leitura de funções executivas. É fácil de achar, é coisa assim, mas eu até tenho, posso mandar para vocês também, uns slides de trabalho. Você pôs aqui também, né, professor? Eu disponibilizei aí no grupo um relatório da Unicef tratando sobre, e também sobre inteligências emocionais, eu coloquei um livro em PDF, Inteligências e a ação executiva. Então tá tudo aí, tem 2 referências, e eu já mandei o slide para o professor que pediu, eu já enviei para ele no WhatsApp. Ah, perfeito. Porque, na verdade, assim, a gente precisa criar estratégia, não tem nada pronto, não existe, tá? O aluno com Down que chegou no 6º ano, neste 6º ano, não é o aluno com Down que vai para o 7º, que não é o aluno com Down que vai chegar para você. A gente não sabe o que a gente vai encarar, mas a gente tem que entender quais são as potencialidades da pessoa. É igual você. Pare de olhar os seus defeitos, olhe suas potencialidades. Você é um exímio professor, senão você não estava onde você está. Então, eu tenho falhas? Tenho. Então, baseado nas minhas potencialidades, como que eu vou suprir as minhas falhas? E esse é o trabalho, e são os alunos que vão ensinar você. Por que tem professor, por exemplo, eu acho isso barato, tem professor que é super carrancudo, chega na sala com aquela cara fechada, os alunos amam. Aquele professor com aquela carranca. É metodologia, ele tem algo que chama a atenção. Por que um professor, aquela turma ama de paixão, aquela turma, se pudesse, sumia da aula? É o professor? Ou será que é a representação daquilo que ele faz, tá? Então, é mais para a gente sair pensando como que vai ser a nossa postura perante a educação que nós vamos fazer dos nossos alunos. E depois, se vocês quiserem mais coisas, tudo, vocês falam com a Mari, né? Eu não faço nada da meia-noite às 6 da manhã, então a gente pode ver aí. Tá? Mas a gente está aqui para somar, tá bom? Legal, Priscila, valeu muito. E até para desconfigurar essa questão, que foi importante você colocar, o aluno às vezes está numa aula, está todo mundo quietinho, entra na outra aula, eles acabam pegando fogo, vamos dizer assim, o professor fala, nossa, acho que eles não gostam de mim, eles não me respeitam, então desconfigurou. Não, é o contrário, ele sente uma confiança, vamos dizer assim, né? Nem sempre ele está fazendo aquela indisciplina para te machucar, mas sim para dizer, professora, você sim presta atenção, né? Então, eu acho que é importante isso, porque a gente tem a sensação contrária, né? Na verdade, a escola, ela pensa o contrário. Às vezes o aluno está lá quietinho naquela sala, tem-se sim a questão da gestão sala de aula. A gente está falando na questão de referência, e os alunos precisam de uma referência para adquirir uma aprendizagem, né? É importante essa questão de o aluno se sentir respeitado,
valorizado, né, um aluno se sentir realmente recebido por aquele professor, né, é uma referência, e para a educação especial é isso, acho que esse olhar e essa referência faz toda a diferença para eles. Se eles não conseguirem manter uma referência, eles não têm aprendizagem. Não. Eles não conseguem, né? Não, por isso que a gente não precisa se preocupar com o volume de atividade. Eu tenho que fazer trocentas... Não. Sim. Às vezes, é uma coisa extremamente que você julga simples, mas que tem uma diferença total na vida daquela pessoa. Então, olhe quem são os professores que te marcaram, quem são os professores que você tem como referência, aquelas pessoas que você admira, porque você é o professor, você julga que é o melhor. A pergunta é, você sim está sendo melhor? Com certeza. Mas será que a gente não tem que flexibilizar algumas coisas também, né? Essa é a mais importante. Às vezes eu tenho que flexibilizar algumas coisas. A educação, ela não é unilateral, né? E principalmente a educação inclusiva vem mostrar isso pra gente, que são várias coisas e que a gente tem que estar atento, porque se é educação, é nosso. Sempre nosso. Legal, bacana. Assim, tem mais alguma pergunta? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom dia, Mari. Bom dia, professor Wilson. Olha, vou dizer uma coisa para você. Desde ontem até hoje, eu estou transformado. Olha. Eu adorei a aula de hoje e o ATPC de ontem. Estou repensando muita coisa. E ela falou uma coisa que eu passei hoje de manhã. Hoje de manhã, minha esposa saiu para trabalhar e ela foi me dar um recado. Eu estava meio sonolento ainda. Eu dei uma resposta que eu achei normal. Ela surtou. Então, eu vim... Aí eu fiquei chateado com o surto dela, mas eu descobri que o erro foi meu. De acordo com o que a professora agora falou, né? Eu que não me expressei corretamente. E a visão que ela teve do que eu falei deve ter sido uma coisa horrível, uma coisa feíssima, né? Então, quando ela chegar tarde, eu vou pedir perdão, inclusive. Então, quero dizer para você e para ela que foi para mim maravilhoso esses 2 dias, viu? Muito obrigado. Que bacana, tio Wilson. É muito bacana, e é isso mesmo, né? Às vezes a gente vai sendo levado pelo nosso dia, pelas emoções que vão tomando conta, porque o ser humano, ele é emoções, como foi falado, e a gente não percebe. Às vezes a gente poderia falar a mesma coisa, né, com outra entonação, e o problema estaria todo resolvido. Então, a forma como a gente coloca diz tudo, né? Então, foi muito bacana ouvir isso, seu Wilson. É gostoso quando a gente tem esse feedback, porque para a gente é tão difícil, né? O que trazer, o que colocar de reflexões, principalmente aqui no sábado de reposição, né? Que a gente já fala, nossa, mas poxa vida, né? Já estamos trabalhando tanto, mais um sábado, a gente sabe o que é difícil. E quanto que eu discuti com o Diego, falei, meu Deus, Diego, me ajuda, porque o que nós vamos trazer para tentar fazer um pouquinho de diferença? E esse feedback foi, assim, muito importante. Porque se é para trabalhar, então, já que a gente vai trabalhar, e é obrigado a trabalhar, então, que a gente consiga fazer uma diferença, né? Nem que for um pouquinho, e acho que é de pouquinho em pouquinho que vai se transformando. E aí, quando o Diego comentou das palestras, eu falei, nossa, é muito bem-vinda, porque eu não saberia quais assuntos poder fazer para vocês, principalmente nesse momento, né? Então, vamos ter que pensar em algo que vá fazer a diferença. Muito obrigada, seu Wilson. A gente agradece esse feedback, é muito importante mesmo. Que bom que a gente vem trazendo aí uma contribuição para vocês. E, Priscila, eu não tenho nem palavras para expressar os agradecimentos. Então, em nome da Escola Nogueira, a gente agradece muito essa sua dedicação, né, essa sua vontade de fazer a diferença. Tá aí, ó, foi presenteada com a fala do professor Wilson, que a gente vai dormindo pensando, será que eu consegui contribuir um pouquinho? Então, quando vem esse feedback, é muito prazeroso. Eu agradeço mesmo, de coração,
e fazer desse momento tão difícil para a gente de reposição aí uma forma enriquecedora para a nossa vida, né? Além da profissão, que é para a nossa vida, que é o mais importante ainda, né? Muito obrigada. Eu agradeço e eu confesso que a voz deu uma embargada aqui com o depoimento do professor. Deu uma embargadinha aqui. Deu uma embargada aqui. Deu uma... Que lindo, foi muito lindo, muito gostoso isso. É maravilhoso. Então é isso. E ficou pra gente, né? Isso se faz a diferença pra gente, que a gente consiga fazer a diferença para os alunos, nem que a gente sabe o quão difícil é, né? Mas nem que a gente não consiga fazer na quantidade que desejamos, mas se conseguir fazer para né? Já ganhamos o nosso dia. E a gente tem aí, como aquela história, né? Do sábio e um aprendiz na praia, que o sábio abaixava e jogava a estrelinha do mar na água, não sei se vocês conhecem, né? E o jovem aprendiz aproximou e disse assim, mas o que você está fazendo? Ele falou, você não está vendo que estou jogando a estrela no mar, né? Ele falou, mas são centenas e centenas de estrelas na beira da praia. Ele falou assim, então, são, mas se ninguém fizer nada, elas vão continuar aqui, e que eu faça a diferença para uma. Né? E eu acho que é por aí. Então, se a gente não consegue uma totalidade, mas que a gente consiga aí fazer a diferença, nem que for para e de pouquinho em pouquinho a gente vai tendo ganhos enormes, principalmente na educação, que a gente precisa muito. Não é verdade? Então é isso. Eu vou pausar aqui a nossa gravação com muitos agradecimentos, e que você possa voltar sempre. A casa está aberta. Sempre que a escola precisar, pode me chamar. Obrigada. Os alunos estão doidos por mais uma sabatina. Exatamente.